Bonjour, Benjamin Delille, Libération. Merci pour la conférence de Benjamin presse. Delille, Liberação. Monsieur Muito le Président, obrigado j'aimerais por vous poser une esta question sur l'Ukraine. Presidente Lula, coletiva. que Sobre a pensez-vous Ucrânia, du presidente fait que le Lula, président o que Macron n'a pensa pas do fato exclu que o presidente Macron d'envoyer não des troupes en excluiu a Ukraine? possibilidade Et de Monsieur le enviar Président, tropas j'aimerais para a vous demander Ucrânia? E senhor ce que vous presidente pensez du Macron, fait queria que le perguntar président o que, Lula que n'a acha pas que o exclu presidente d'inviter Lula Vladimir não Poutine excluiu au e G20. invitar Merci. ao G20 o presidente Putin. Commencer ou tu veux que je Você commence? começa ou eu? Você começa. D'abord, Bom, em primeiro lugar, sur ce sujet, on a eu une discussion nós tivemos extrêmement uma sincère et discussão complète. muito Je franca vais e ici completa rappeler, sobre la esse tema. discussion Eu a recordei d'ailleurs aqui très fidèlement reflété e le fait que que a discussão le Brésil, refletiu sans ambiguïté dès claramente le o début, fato de que o Brasil, a desde o condamné início, sem l'agression margem de de la Russie dúvida, contre l'Ukraine condenou a et sur le territoire ukrainien. agressão da Et c'est bon de savoir où Ucrânia chacun pela habite, les Rússia. choses sont claires. O importante é saber o que cada um pensa, que as coisas sejam claras. Nós estamos do mesmo lado. Direito internacional, soberania dos povos. E o fato de que quando um país é atacado no interior das suas fronteiras por uma potência terceira, nós condenamos. Bom, a seguir, tomamos decisões que podem ser diferentes. A Europa determinou sanções Soutenu également l'Ukraine e também deu apoio à Ucrânia para ajudá-la na resistência. Aliás, eu quero aqui defender a coerência do que foi feito pelos europeus. Pois, se não tivéssemos tomado essa decisão há 2 anos atrás, o fato de que 90% das munições e material militar utilizado pela Ucrânia vem de países terceiros, apesar da bravura do povo, se não tivéssemos feito isso, nós íamos deplorar a invasão, mas não estaríamos onde estamos atualmente. Bom, quanto a defender o direito internacional da democracia, temos que ser responsáveis, mas não fracos. Eu sou sincero no que eu disse há algumas semanas. E fico na mesma situação. A França é uma potência de paz. A França quer o diálogo, quer voltar à mesa de negociações. Mas a França quer dizer que não somos fracos. E se houvesse uma escalada sem fim daquele que é da agressão, nós temos que nos organizar para não ter que lamentar apenas, não é? Defender a democracia internacional e o direito. Bom, tendo isso em mente, a discussão deve continuar. Eu discuti com o presidente Putin durante muito tempo. Eu disse para ele, se são temas que abrem o caminho da paz, houver discussões que podemos retomar, estarei lá. Mas eu não quero aqui fazer de lição moral para ninguém. Se o presidente Lula sabe quem ele convida, é da sua responsabilidade. O sentido do G7 e do G20 é que tudo é feito de comum acordo, ou pelo menos em discussão com os outros, e no respeito mútuo. O presidente e a diplomacia brasileira vai conduzir as concertações com toda a responsabilidade. Eu me interroguei sobre isso em 2019, quando foi o G7. Sinceramente, será que convidamos ou não o presidente Putin? A situação era menos grave, a guerra tinha começado, a Crimeia já tinha sido tomada. E alguns disseram, bom, uns diziam, se você convidar Putin, eu não vou. Isso me bloqueou. Então, na realidade, eu convidei o presidente Putin na minha residência de verão, em Brégançon, para tentar encontrar algum resultado com ele. E no G7 depois. É uma questão legítima, temos sempre que saber como é que pensamos, como é que trabalhamos com os outros. Bom, e o sentido desses clubes de reuniões é que haja consenso, e a diplomacia brasileira que vai ter que resolver isso, nós vamos ajudar. Se valer a pena, nós o faremos. Se não vale a pena e só suscita divisão entre os pares, não serve. Nós estamos em prol da paz e do interesse comum. Uma coisa importante de ressaltar é que seria tão bom se a gente tivesse pergunta para falar da relação Brasil e França. Porque, veja, eu estou a tantos mil quilômetros de distância da Ucrânia que eu não sou obrigado a ter o mesmo nervosismo que tem o povo francês, que está mais próximo, o povo alemão, o povo, sabe, europeu. Eu conheci o Putin na reunião do G7. Eu conheci o Putin no G20. Eu conheci o Putin na ONU.
E veja, nós fazemos parte de várias organizações internacionais que você tem a participação heterogênea de muitos países, de muita gente que você não concorda, mas que fazem parte. E isso fazem parte do processo democrático, você conviver democraticamente na diversidade. Afinal de contas, esses fóruns que nós participamos não são fóruns de iguais, são fóruns de estados, de países, e que, portanto, a gente tem que respeitar o direito de cada um fazer aquilo que quer no seu país, criticando aquilo que você não concorda. O Brasil nunca teve dúvida com relação à guerra da Ucrânia. O Brasil foi um dos primeiros, acho que o primeiro país da América Latina a protestar contra a invasão da Ucrânia feita pela Rússia. E ainda fizemos a crítica de que isso está virando uma rotina. Os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU não respeitam o Conselho de Segurança da ONU e tomam decisões unilaterais, sem discutir em nenhum fórum. Por isso é que nós não concordamos e nos colocamos contra a guerra e resolvemos não tomar lado porque nós queremos criar condições de encontrar um jeito de voltar à mesa de negociação e eu dizer para você que aquela guerra só vai ter uma solução que vai ser a paz. Os dois bicudos vão ter que se entender. Em algum momento eles vão ter que sentar e chegar à conclusão de que não valeu a pena o que foi feito até agora, a destruição, os gastos, os investimentos em armas, sabe, que é muito maior do que os investimentos feitos para combater a fome, a desigualdade e a miséria. Então, obviamente, que eu sou contra a guerra e o Brasil prima e está disposto. Eu mesmo enviei o meu ex-ministro, meu assessor especial, Celso Amorim, ele já foi à Ucrânia, ele já teve com Zelensky, ele já teve com o Putin, ele já teve com o Maduro, ele já teve, ou seja, o Celso agora, a função dele é tentar construir a paz onde a gente percebe que vai ter problema. A gente manda ele não só pela experiência dele, mas pelos cabelos brancos dele, que ele impõe, sabe, o pessoal pelo menos respeita. Chegou o homem de cabelo branco do Lula, então nós vamos respeitar. Tá? Eu, na verdade, quero dizer para o jornalista que se tem uma pessoa que prima e reza pela paz, sou eu, porque eu sou presidente de um país que vive numa zona de paz. A gente não quer guerra, a gente tem que lutar muito contra a desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade na saúde, desigualdade na educação, desigualdade no salário, desigualdade no emprego. É tanta desigualdade que eu não tenho tempo de pensar noutra guerra, a não ser na guerra de construir algo mais positivo para 203 milhões de brasileiros que moram aqui. Eu posso dizer para você, meu caro, que quando em 2003 o Bush me convidou para ir participar da guerra do Iraque, e o argumento na época é que se a gente participasse da guerra do Iraque, a gente iria ajudar na reconstrução. Ora, na verdade, era um convite para construir o que eu destruí. Então ficava mais barato para a humanidade não destruir. Já estava construído. E eu continuo com a mesma cabeça. Eu tenho muitas guerras nesse país. Muitas guerras. E agora uma verdadeira guerra para garantir o funcionamento das instituições democráticas e garantir a sobrevivência da democracia nesse país contra o totalitarismo, autoritarismo, contra a extrema-direita, contra a barbárie. É isso que a gente tem agora que fazer. Por isso, eu sou um pacifista nacional e um pacifista internacional. Quem quiser discutir paz, me convide que eu vou. Quem quiser discutir guerra, não me convide.